Estaremos analisando na Bíblia alguns conceitos explicativos sobre a quarentena. Sabemos que no conceito de saúde moderna, muitas dessas ideias de quarentena que são colocadas hoje em prática no mundo vêm da lei de Moisés, né, das práticas da Bíblia, as chamadas leis sanitárias. E o Antigo Testamento fala de diversas leis: a lei moral, as leis cerimoniais, a lei dos sacrifícios, as leis civis que diziam respeito àquela questão do olho por olho, e também leis sanitárias, onde incluía a questão da alimentação, e incluía também a questão do isolamento. A gente vai ver que na Bíblia, isso que tem sido feito no mundo hoje, no que diz respeito à questão do vírus, que está espalhado aí no mundo, nada tem a ver com a quarentena que é explicada na Bíblia. Em épocas antigas, né, onde havia questão de contaminação, épocas de guerra, como era que era feita a quarentena? Pegava as pessoas que estavam com aquela contaminação, ou com aquela praga, ou com a granguena, e isolava do restante dos saudáveis. E eles pegaram esse princípio baseado na Bíblia, e as leis sanitárias da Bíblia. E assim pôde-se salvar muitas vidas, né? O princípio era esse, né? Você isolava a pessoa que estava doente das outras, dessa maneira se preservava a vida. E ocorreu assim na época da chamada peste bubônica. Foi uma doença, uma praga que matou muita gente. E diversas outras doenças terríveis que surgiram aí na história. A quarentena foi um meio pelo qual se conteve aquele mal. E o que eu quero ver na Bíblia hoje aqui, para você ver o conceito de quarentena, e ver que a quarentena, nesse princípio aí de lei sanitária, como a Bíblia ensina, nada tem a ver com o que tem sido feito hoje no mundo, na realidade dessa pandemia que estamos vendo. O que nós temos visto hoje no mundo é uma situação de confinamento geral das pessoas, uma situação de isolamento social, não de indivíduos, mas de toda a população do mundo. Então isso nada tem a ver com a quarentena que é ensinada na Bíblia. Vamos pegar, por exemplo, aqui o que está escrito no livro de Números. O livro de Números foi o quarto livro escrito por Moisés no Pentateuco. O primeiro foi Gênesis, Êxodo, Levítico, depois vem Número, e o quinto é Deuteronômio. Alguns estudiosos também acreditam que Moisés escreveu o livro de Jó. Só que oficialmente os 5 livros de Moisés da Bíblia são o Pentateuco. E aqui no livro de Números, no capítulo 5, Deus deu orientações a Moisés quanto à questão da quarentena, do isolamento. E diz o seguinte: ele disse o Senhor a Moisés, a partir do verso 1, Número 5, verso 1, agora o verso 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo, e todo imundo por ter tocado em algum morto. Pronto, apenas esse verso 2 aqui já dá para a gente tirar um conceito acerca do que a Bíblia diz sobre a quarentena. Havia o arraial, ou seja, havia o acampamento, havia as tribos que eram distribuídas em grupos de 3. Eram 12 tribos ao todo no acampamento de Israel, e ficavam 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. E no centro das tribos ficava o tabernáculo, o santuário, que Deus tinha dado orientações a Moisés também para fazer o santuário. Então isso era chamado o acampamento, o arraial. O acampamento era considerado santo. E o santuário dentro, o pátio também era santo. Corria mais ou menos assim. Aqui fala que o leproso, a pessoa que padece de fluxo e o que entrou em contato com o morto não podia entrar no acampamento, porque o acampamento era como se fosse santo para essa classe de pessoas. Então eles ficavam fora para, de certa forma, não contaminar o acampamento. Aí, na parte de dentro, onde ficava o santuário, havia o pátio do santuário. Quem estava no acampamento não podia entrar no pátio do santuário, exceto para levar ali a sua oferta. E nesse momento ali ele podia levar. E então não era todas as pessoas que podiam entrar ali de vez, né? Havia a ordem para que se entrasse ali. Mais ou menos como se havia ordem para que essas pessoas que tinham problemas de lepra e de fluxo e de contato com o morto, eles não podiam entrar diretamente no arraial, no acampamento, mas havendo a purificação eles poderiam entrar. Então da mesma forma ocorria com o pátio do santuário. A pessoa se purificava, trazia a sua oferta e podia entrar no lugar santo. A pessoa se purificava, trazia a sua oferta e podia entrar no pátio para ali oferecer a oferta por intermediação do sacerdote.
Já no lugar santo do santuário, que era um outro compartimento que havia no santuário, nenhuma pessoa do arraial podia entrar de forma alguma. Apenas o sacerdote podia entrar no lugar santo. Ou seja, as pessoas que habitavam no acampamento de Deus, o arraial de Israel, chamado acampamento de Deus, elas poderiam entrar no pátio mediante purificação. Da mesma forma que as pessoas que estavam em quarentena com fluxo, com contato com morto ou com lepra, elas podiam entrar no acampamento mediante purificação daquele mal. E jamais uma pessoa do acampamento poderia entrar no lugar santo. E jamais também poderia entrar no lugar santíssimo. Quem poderia entrar no lugar santo? Apenas o sacerdote, mediante também uma cerimônia de purificação. E no lugar santíssimo, o sacerdote só entraria uma vez ao ano, no dia da expiação. O princípio da quarentena, como a gente vê aqui na Bíblia, que aqui se aplica à lepra, se aplica à emissão, como ele fala aqui, a emissão de fluxo, que a pessoa está com algum fluxo. A gente tem a história na Bíblia da mulher do fluxo de sangue, que Jesus curou essa mulher, ela tocou na veste de Jesus, né, e foi curada. Aquele é um caso típico de uma pessoa que não poderia estar no convívio social, ou seja, aquela mulher ela não deveria estar ali junto daquela multidão, de acordo com a regra que é seguida aqui pelo sistema da quarentena. Ela deveria habitar isolada da mesma forma que os leprosos. E ela desafiou aquilo, como também outros leprosos desafiaram aquela regra. E alguns leprosos se aproximaram de Cristo e tocaram em Cristo, e Cristo tocou nos leprosos. Então, de acordo com essa regra aqui, aquilo era uma violação dessa quarentena, né? De forma alguma, um leproso poderia entrar em contato com quem estivesse na sociedade, quem tivesse fluxo. E também a questão do contato com o morto. Se alguém fosse a um velório e tivesse contato com o morto, não poderia também estar em contato com o acampamento, porque no caso de Israel havia o acampamento, e no caso da época de Jesus já não havia mais esse acampamento de Israel. O povo de Israel já tinha sido disperso, estava vivendo em outra realidade. Então toda a questão de contaminação envolvia apenas a questão do templo que havia em Jerusalém. E os sacerdotes eles ministravam ali no templo, e os sacerdotes eles precisavam seguir essa regra, de certa forma, não entrar em contato com o morto, não entrar em contato com o leproso, nem entrar em contato com quem tivesse fluxo. Existiam outras restrições ainda para as pessoas que deviam se afastar, né? Inclusive até a pessoa quando tinha poluição noturna, emissão de sêmen durante o sono, então ela deveria também sair do acampamento na manhã e seguir um ritual de purificação para poder retornar ao acampamento. Mas na época de Cristo toda essa purificação envolvia apenas o templo, porque o acampamento de Israel já não existia como na época de Moisés. Inclusive aquela história, a parábola do bom samaritano, fala que o homem caiu entre os salteadores e foi espancado e foi deixado quase morto, semi-morto. Lá em Lucas fala. E quando vinha passando um levita, observou e passou de lá. Depois ia passando um sacerdote, observou e passou de lá. E ali não é dada a explicação, mas pelo contexto que a gente está vendo aqui, a gente observa que eles passaram de largo, não porque ele não quisesse ajudar o moribundo, né, a pessoa que caiu na mão dos salteadores ali. Eles passaram de largo exatamente porque eles tinham em mente essa regra aqui da contaminação. Eram sacerdotes e um levita, eram pessoas que estavam envolvidas com o trabalho no templo. Se eles estavam indo para o templo, se por acaso eles estivessem em contato com algum morto, eles se desqualificariam para a tarefa que eles iam realizar no templo. Como na passagem lá está dizendo que ele estava semi-morto, ou seja, não se sabia se estava vivo ou morto. Então, na dúvida, o sacerdote e o levita preferiram se afastar, para evitar exatamente essa questão da contaminação aqui. E como a gente vê na Bíblia, o isolamento, a quarentena, não era para todas as pessoas, não era para todo o povo. Era apenas para esses grupos específicos que estavam com alguma contaminação, com alguma impureza. Que nesse caso aqui se refere à lepra, se refere a fluxos e se refere a contato com mortos. Tanto com pessoas mortas como animais mortos também envolvia essa questão. Havia também impureza. Nós temos na Bíblia também a história de Miriam, e que ela junto com Arão questionou a autoridade de Moisés, e por causa disso Deus feriu Miriam de lepra. E Arão pediu a Moisés que intercedesse por Miriam para que ela fosse curada. Moisés então pediu a Deus, intercedeu por Miriam para que Deus curasse Miriam. E o que foi que Deus disse a Moisés? Disse o seguinte:
deixa ela fora. Então aconteceu o seguinte, deixaram Miriam fora do acampamento, se eu não me engano foi 7 dias ou algum tempo assim. E ela aguardou aquele período de quarentena para que pudesse ser purificada, e Deus curou ela da sua lepra. Ela foi reintegrada ao povo. Ou seja, o princípio da quarentena na Bíblia é esse: onde há contaminação, onde há impureza, aquela pessoa que está com contaminação, com a impureza, é retirada do convívio das outras. Não é todas as pessoas que são confinadas, não são todas as pessoas que são postas em quarentena, é aquela pessoa que está contaminada. Isso no que diz respeito a esses casos que a gente viu aqui, né, da lepra e doenças, de corrimentos, de contato com mortos. Nós não vemos a Bíblia se referindo à questão de vírus. Havia outros tipos de pragas que vinham sobre o povo, mas não vemos especificamente a Bíblia se referindo a vírus, como que a gente tem visto hoje em dia no mundo. Mas a gente pode aplicar o mesmo princípio na questão do vírus, o princípio da quarentena. O que deveria ser feito hoje no mundo? As pessoas que estão contaminadas, ou as pessoas que estão em vulnerabilidade à contaminação, elas é que deveriam ser postas em quarentena, e não todas as pessoas do mundo, como a gente tem visto que está sendo colocado hoje. Em todas as cidades praticamente do planeta Terra, as pessoas estão sendo obrigadas a ficar presas em casa e ficar em quarentena dentro da sua própria casa, sobre a alegação de não contaminar-se, de não contaminar outros. Nós percebemos que esse princípio aí não tem nada a ver com o princípio de quarentena que a Bíblia ensina. De acordo com o que a Bíblia ensina, a quarentena que deveria ser feita deveria ser nesse sentido: a pessoa com suspeita de contaminação, a pessoa com vulnerabilidade à contaminação, que no caso do vírus seriam as pessoas do grupo de risco, as pessoas com algumas doenças já pré-existentes, as pessoas com a idade mais avançada. Essas pessoas é que deveriam fazer parte da quarentena. Elas é que deveriam ser isoladas. Elas que deveriam estar em um lugar onde não tivesse contato com as pessoas da cidade, onde não tivesse contato com as pessoas da comunidade. Só que isso é o que a Bíblia diz. Só que o que a gente tem visto no mundo é que não tem sido assim. Ou seja, as pessoas continuam ali vivendo no convívio e isoladas junto com aquelas que não têm tanto risco de contaminação quanto aquelas. Ou seja, pessoas que têm um organismo mais forte, que resistem com mais facilidade ao vírus, elas estão junto com as pessoas vulneráveis, e a desculpa que se dá é que essa pessoa que é saudável pode pegar o vírus e não apresentar sintomas e assim passar para outros. Mas como é que isso não deveria ocorrer? Havendo o isolamento daquela pessoa vulnerável, daquela pessoa mais suscetível a sofrer os efeitos da contaminação. Ver diante dessa crise é o seguinte: eles dão a desculpa de que não se sabe, né? Não se sabe quem está contaminado, não se sabe, mas só que isso é uma coisa simples para a ciência, para a medicina. Basta se testar todas as pessoas serem submetidas a teste, todas sendo submetidas a teste, vai saber quem está contaminado, quem não está, quem está vulnerável, quem não está, e dessa maneira, simplesmente havendo teste, faz a quarentena com aqueles que estão suscetíveis ao vírus. E as pessoas podem pensar assim: não, mas se for fazer isso é muito difícil, é muito complicado. A gente vê que não existe testes sendo feitos em grande escala para se desvendar, se descobrir quem está com vírus, quem não está com vírus, porque parece que se coloca uma grande dificuldade acerca desses testes, né? Só que quando a gente vai ver o que está sendo feito no mundo, a quarentena que está sendo feita com as pessoas dentro das suas casas, e o impacto que isso está causando, gerando desemprego, quebrando empresas, abalando a economia de todas as nações, a gente percebe que existe uma incoerência nisso tudo. Porque de um lado diz que os testes são inviáveis, são dificultosos, são caros, são difíceis, não estão fazendo os testes, e por outro lado está pagando um preço muito alto por isso. Ou seja, a questão de se empregar um esforço maior, de se empregar recursos mais direcionados para a produção de testes e para o teste em massa da população, não seria menos oneroso para o Estado, para a economia, do que fazer essa paralisação da economia mundial? A gente percebe a incoerência nesse ponto. Como a gente vê, a Bíblia afirma que
para que houvesse os mínimos riscos de contaminação das pessoas, havia a quarentena das pessoas contaminadas, seriam colocadas fora do contato com o acampamento. E esse princípio não é seguido no vírus que a gente tem visto aí atualmente na Terra. Não estão fazendo testes para se identificar quem está com contaminação nem com quem não está, e estão deixando as pessoas juntas, confinadas em casa, ou seja, um princípio completamente contrário ao reverso do que a Bíblia afirma sobre quarentena. E não tem se feito testes, e pelo contrário tem se pagado um alto preço por esse sistema que se implanta no mundo, quebrando a economia da sociedade, quebrando as empresas, os comércios, acabando com os empregos, deixando muitas pessoas angustiadas, desesperadas. Ou seja, isso é um preço muito mais caro que se paga do que o preço que poderia se pagar para produzir testes em massa para fazer essa quarentena como a Bíblia orienta. E fazer o teste em massa da população dos lugares específicos. Se tiver de ser feito numa nação inteira, que se faça na nação inteira, mas se tiver de fazer esses testes, isso sairia muito mais barato do que o preço que está se pagando por não ter feito os testes, por deixar as pessoas em quarentena num método diferente do que a Bíblia apresenta. Como a gente vê e entende aqui o contexto geral da história, a conclusão que a gente chega é o seguinte: que a gente, pela lógica que a Bíblia apresenta, que esse é o método, né, de fazer testes e de deixar as pessoas contaminadas e isoladas, e isso não tem sido seguido no mundo. As pessoas, o governo, o sistema, a mídia tem enfocado apenas numa opressão para deixar as pessoas presas em casa, e sobre a ideia de que elas estão em quarentena para não contaminar os outros. Quando a pessoa vai se educar e ver a palavra de Deus, vai perceber que isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, não tem nada a ver com os princípios da quarentena, como a questão sanitária envolve. E o que leva a gente a concluir é o seguinte: que tudo isso pode ser por acaso, que esteja assim, que seja uma desorganização em todas as áreas, como na saúde, como na economia, como nos governos, que essa desorganização tem gerado esse estado de coisas como a gente tem visto. Ou a segunda opção é que tudo isso é intencional, que existe uma manobra mundial, global, que esteja exatamente intencionando fazer isso sobre o mundo, com o objetivo de quebrar realmente a economia, com o objetivo de escravizar as pessoas, de manipular as pessoas, de prender as pessoas conforme elas mesmas queiram. Eu particularmente acredito nessa segunda vertente. Eu não acredito que o mundo seja tão desorganizado assim, que as pessoas não atentem para isso. Eu acredito que existe uma mente diabólica por trás com esse objetivo, né, de manipular a história, manipular a informação, manipular as pessoas e provocar esse caos todo com objetivos malignos por trás, de controle maior ainda sobre as pessoas. E eu acredito nisso exatamente pelo o que a palavra de Deus nos revela, né, acerca do que eu já falei aqui até em outros vídeos. Existem forças espirituais do mal operando junto com líderes globais para exatamente causar desordem no mundo, como a gente tem visto. O resumo desse vídeo então é isso, né? A gente vê aqui que os princípios da quarentena que a palavra de Deus mostra é que as pessoas contaminadas ou suscetíveis ou suspeitas de contaminação deveriam ser colocadas fora do convívio das pessoas. E que isso, para ser feito no tempo de hoje, só deveria ser feito testes com toda a população onde o vírus está presente, né? Seriam feitos testes, e essas pessoas suscetíveis e vulneráveis ao vírus seriam então separadas das que não têm, já que o vírus atinge apenas 1%, né, da população. Então 99% da população poderia voltar ao normal. E esses 1% seriam colocados em quarentena, seriam colocados em isolamento social, e não todas as outras pessoas seriam colocadas assim em quarentena. Simplesmente aquelas pessoas suscetíveis seriam colocadas em quarentena. Isso é o que a Bíblia mostra. E isso seria muito menos oneroso, muito mais barato, muito mais econômico para todos do que fazer o que tem sido feito, como a gente tem visto aí no mundo, com a paralisação do comércio, a paralisação de escolas, a paralisação de toda a economia do mundo, sob essa desculpa do vírus. E a deixa que está aí entre o meio é a questão dos testes, né? Que não se sabe se é por desorganização que os testes não estão sendo feitos, ou se é intencionalmente que eles não querem fazer essa testagem das pessoas para distinguir realmente quem está
vulnerável, quem não está.